Uma boa tarde para você que nos acompanha. Falamos ao vivo da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu. Hoje, mais uma edição do Ronda 710, falando novamente sobre um tema que já tratamos aqui em outras atividades, em outros programas no Ronda 710, que é o abuso sexual e infantil, como as pessoas podem estar denunciando, o que caracteriza esse tipo de conduta, serão abordados pela escrivã da Polícia Civil aqui de Manhuaçu, Ana Rosa Campos. A gente está tentando um contato com o Moreira Lopes para estar iniciando também a transmissão na rádio, mas enquanto isso, Ana, boa tarde para você e quem está nos acompanhando pela internet. Mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Danilo, e boa tarde a todas e todos que estão nos vendo, estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Exatamente, Ana. A gente tem agora a conexão com Moreira Lopes. Boa tarde para você, Moreira. E vamos falar novamente do assunto de abuso sexual infantil. Moreira, novamente reiterando boa tarde para você e aos ouvintes do Sintonia da Tarde. Vamos falar com a Ana Rosa Campos sobre esse assunto tão importante para a sociedade estar tratando sobre essa temática. Ana, obrigado pela participação. Segundo o governo federal, apenas 10% dos casos de violência e abuso contra crianças são denunciados, Ana. Por que esse número é tão baixo e qual o perfil das vítimas e dos abusadores? Boa tarde, Moreira Lopes, meu amigo. Então, Danilo, infelizmente, existe uma subnotificação dos casos de violência doméstica e infantil também no cenário da violência sexual. Por que eu falo doméstica primeiro? Porque a maioria dos casos de violência sexual envolve relações domésticas. O que é isso? O perfil dos abusadores e das vítimas são de pessoas que se relacionam, coabitam. Geralmente, esses abusadores são de pessoas de extrema confiança da família, são de confiança daquelas crianças e acontece em casa. Isso é um cenário desolador, um cenário que preocupa muito e acaba gerando a subnotificação. Explico por quê. Muitas mães, muitos responsáveis legais, quando têm conhecimento do abuso, primeiro elas não acreditam naquilo. Olha, meu marido teria coragem de fazer isso com a própria filha, mas o meu irmão, o meu tio da criança teria condições de fazer isso? E, infelizmente, tem. É isso que dizem as pesquisas, dizem nossos números, né? E daí acabam não denunciando por não acreditar na criança, muitas das vezes. Outros casos é que a própria criança não sabe entender que ela está sendo vítima de um abuso sexual. Ela não entende que aquela carícia, aquele toque, né? Porque o estupro de vulnerável, esse abuso infantil, ele não é só quando tem pênis na vagina. Isso é importante falar, porque isso acaba virando um mito dentro da nossa cidade. Olha, tanto é que muita gente fala assim, o corpo de delito não confirmou nada. Não é bem assim. Por quê? As carícias também são estupro de vulnerável, são atos considerados estupro de vulnerável. Então, quando a pessoa passa a mão na vagina da criança, acaricia o pênis daquele menininho, passa a mão no peito, beija de forma lasciva, tudo isso pode ser considerado um cenário de violência sexual e aí não é confirmado. E muitas crianças não sabem que aquelas carícias têm conotação sexual e, portanto, são abusos sexuais. E daí elas não levam ao conhecimento dos responsáveis legais e, por sua vez, o responsável legal não procura. Então, daí, isso é o que explica os índices de abuso sexual serem poucos denunciados, serem tão baixos. Correto, Ana. Como a família pode identificar, você falou se a criança está sendo vítima de abuso. São esses sinais que são importantes estar verificando, né, Ana? Tem que prestar atenção se a criança está tendo uma mudança no comportamento, isso é um dos principais indícios, inclusive nós trabalhamos muito com isso dentro da investigação criminal. É um dos indicadores de que aquela criança está sendo vítima. Olha, ela modificou na escola, ela caiu a produtividade dela escolar, ela se isola dos coleguinhas, ela não quer mais brincar, ela tem medo de pessoas do sexo masculino, tá? É um dado importante saber que a maioria dos crimes sexuais são cometidos por pessoas do sexo masculino. Então, ela começa a ter vergonha, fica mais retraída, mais chorosa. Cada criança vai apresentar uma modificação diferente, mas tem que prestar atenção nessa mudança brusca de comportamento da criança, tá certo? Muitas delas começam a demonstrar medo de uma pessoa que antes elas gostavam. Muito ficar atento, tá, aos sinais que são muito indicadores de que tem algo errado com essa criança. E o que fazer quando a criança está sendo vítima de abuso? De que forma as pessoas podem estar denunciando? Quando a mãe, né, o responsável legal, e aí professores, diretores, babás, desconfiarem disso, prestar muita atenção nessa criança, né, como eu disse anteriormente, para poder conseguir extrair se de fato está acontecendo algo diferente ali e que seja realmente um abuso.
E daí teve uma suspeita, a gente fala, olha, procura a gente, nem que seja para fazer um acompanhamento. O Conselho Tutelar, as conselheiras aqui de Manhuaçu, inclusive um abraço para elas, são grandes parceiros, elas fazem visita, elas têm capacitação para entender esse caso, e daí conversam com a criança, né, com o adolescente em particular, para tentar ver se conta alguma coisa, se confia, e daí nós encaminhamos para o exame de corpo de delito. Como eu disse, alguns atos sexuais não deixam marcas, outros deixam. Mas é sempre importante realizar o exame de corpo de delito, que às vezes a própria criança tem coragem de falar com um profissional da saúde também. E é fundamental também, Ana, as pessoas precisam ter o bom senso de não duvidar da palavra da criança num primeiro momento. Sim, isso é muito importante. Por quê? Porque se a criança sente que o adulto não confia nela, aí ela vai continuar sofrendo os abusos, porque ela vai pensar assim, olha, eu não vou contar, ninguém vai acreditar em mim. Muitos ainda relatam aqui nas investigações, a gente tem casos disso, de criança que fala, fiquei com medo da minha mãe me bater, eu fiquei com medo de brigarem comigo, porque não vão acreditar. É sempre importante dar credibilidade para o que a criança está falando e apurar aquilo. Vamos averiguar se aquilo ali está acontecendo. A culpa nunca é da criança, né? Caso a criança esteja falando a verdade, tem que lembrar disso. A criança não tem culpa daquilo ali. O culpado é o abusador. E não arrumar justificativas. Sério, o que aquela menina fez para ter sido abusada? Tem gente, Danilo, não faz só com adulto, não, faz com criança também. Tem adolescentes, menininhas de 11, 12 anos, não, mas essa menina já não tem nada disso. Não podemos dizer que a criança ou adolescente são responsáveis pelo abuso que sofreram. Não existe isso. Correto. E é necessário, então, que a família, nesses casos de vulneráveis, redobre a atenção para ver se a criança ou adolescente está apresentando algum comportamento diferente e investigar. Isso, exato, como eu disse anteriormente. E tendo suspeitas, fazer contato com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Conselho Tutelar, para a gente conseguir averiguar se realmente essa criança está sofrendo abuso. Muita atenção, tá? Principalmente hoje a gente fala muito, não deixem as crianças com pessoas estranhas, não deixem as crianças sofrerem riscos desnecessários. O errado é quem comete o abuso, de fato, mas nós também temos que precaver e proteger nossas crianças, porque são traumas, Danilo, que por mais que a gente prenda o abusador, por mais que a gente faça o inquérito e faça todo o serviço policial e judicial, é um trauma que é deixado na criança que ela nunca mais, dificilmente, tá? Ela vai conseguir passar por cima daquilo. Então a gente quer o quê? Prevenir para que as crianças não sejam abusadas. Então não vamos deixar a criança com estranhos, vamos sempre vigiar essas meninas e esses meninos, e vamos evitar que eles passem por um trauma tão grande como esse, que é do abuso sexual. E qual a pena para quem comete esse tipo de crime, o abuso sexual infantil de crianças e adolescentes? É uma pena alta, o estupro de vulnerável. Quando a gente fala de abuso sexual, né, muita gente não sabe, mas é o crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. Tem uma pena alta que pode ir até 15 anos de prisão, Danilo. Então é cadeia, não cabe fiança. Alguém que vem preso pela Polícia Militar aqui para a delegacia, o delegado não vai arbitrar fiança, porque não cabe fiança, vai ficar preso. Então, é um crime que a legislação brasileira ela pune com muito rigor, e tem que ser assim, que é um crime grave. Então, gente, façamos esse alerta sempre para todo mundo que está nos ouvindo, que está nos assistindo, com a ajuda da imprensa, com campanhas educativas, falando sobre essa realidade que está assolando muito. Nós vimos sempre, Danila, que todo ano, quando está na época da safra de café, explodir os casos de abuso sexual. Muito explicado, porque muitos pais têm que ir para a lavoura e acabam deixando as crianças, e também pegam um pedaço das férias escolares, acaba deixando essas crianças mais soltas e na presença de pessoas estranhas. Aí você vai falar, olha, mas você acabou de dizer que acontece em casa. Acontece muito em casa, mas acontece também ali na vizinhança, onde a criança fica mais solta ali porque não tem uma escola para ficar e os pais estão todos trabalhando, então ela fica ali. É momento que vizinhos também, pessoas próximas, captam essas crianças para cometer abuso. Então, fica o reforço, fica o alerta para que estejamos vigilantes para impedir esse mal que assola, principalmente aqui. Hoje eu estou vendo com muito pesar esses números aumentando na nossa comarca. Com certeza, Ana. Então, fica o recado à população aqui de Manhuaçu. A gente agradece a sua participação, trazendo essas dicas importantes, né? Como a gente já falou, já abordamos esse caso e algumas vezes aqui no Ronda, mas é sempre bom estar reiterando, reforçando essas dicas para a população, né? Para justamente estar resguardando crianças e adolescentes. Isso, é sempre falar. Como eu sempre falo da própria violência doméstica, né, contra a mulher, eu falo também do abuso sexual. Nós temos que estar vigilantes o tempo todo. Qualquer desvio, às vezes, da nossa atenção
uma criança que está sofrendo e está pedindo ajuda, nós não conseguimos ouvir o grito dessa criança, porque a maioria das vezes ela demonstra com sinais, sutis sinais, e temos que estar atentos. E daí contamos sempre com o apoio das professoras, dos diretores de escolas, que são tão presentes aqui nos casos, Danilo, sempre fazendo denúncias. E essas palestras nas escolas são tão importantes, porque nascem daí denúncias que às vezes vêm resolver e vêm trazer uma revolução na cidade para a gente conseguir punir quem por direito acha que está fazendo algo que é um crime e acha que está fazendo coisas corretas, né? Vamos dizer assim. E então contar sempre com o apoio da população e com o apoio da imprensa nesse sentido. Obrigado, Ana. Boa semana de trabalho para você. Obrigada, Danilo. É isso aí, Moreira. Falamos ao vivo da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu, com mais uma edição do Roda 710. A gente volta na próxima segunda-feira.